Queridos irmãos, saudações em nome do Senhor Jesus. Deus esteja conosco nessa manhã e nos abençoe no culto que nós prestamos a Ele. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 28, muito embora o foco da nossa pregação será do verso 7 até o verso 19. Mas nós vamos de Lucas... Desculpa, eu falei 7, nós vamos de Lucas 5 até 28, que é o sermão, parte do sermão escatológico de Jesus. Lucas 21, de 5 em diante. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós vamos orar, queridos, pedindo que o nosso Deus nos dê instrução, orientação e conforto a partir das palavras do seu Filho. Pai querido, reunidos na manhã desse dia do Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de te adorar, te cultuar e te oferecer o serviço espiritual do qual tu és digno. Nós oramos, ó Deus, que ilumines o nosso entendimento agora, que esclareças a nossa mente de tal forma que nós possamos receber de ti orientações para esse momento difícil que o mundo atravessa. Nós oramos, ó Deus, por conforto, consolo e iluminação. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também saudar aqueles irmãos que nos acompanham pela internet, que acompanham o culto online pelo canal da igreja no YouTube. Queridos, no início da semana passada, o mundo entrou em crise com o surto violento daquilo que ficou chamado do novo coronavírus, que se trata, na verdade, de uma nova forma de gripe altamente contagiosa e que já fez alguns
poucos milhares de vítimas em todo o mundo e para o qual ainda não há vacina. O temor de que ele se espalhe, de que ele domine ou que ele contamine milhões de pessoas, quebrando o sistema de saúde dos países e trazendo prejuízo sem precedentes à economia mundial, tem levado governos e países a tomarem medidas drásticas para conter a disseminação do coronavírus. Países têm fechado suas fronteiras, governos e prefeituras têm proibido ajuntamento de pessoas, cancelam-se jogos, congressos, eventos menores que se realizam o fazem debaixo de medidas drásticas de restrição e cuidados, viagens internacionais proibidas em muitos lugares, muita especulação, teorias da conspiração, ideias de que foi manipulado o vírus, fake news, até quase matam o presidente, exagero e histeria sobre a pandemia, tudo isso tem trazido medo, angústia e preocupações, inclusive entre os cristãos. Na mensagem de hoje, eu gostaria de expor essa passagem onde o Senhor Jesus advertiu aos discípulos de longa data a respeito de calamidades desse tipo. Eu quero entender o que está acontecendo à luz do quadro maior que Jesus descreve no chamado sermão escatológico. Ao fazer o estudo do texto, eu também usarei informações dos evangelhos sinóticos, do relato paralelo que nós temos em Mateus e temos em Marcos também. O que nós lemos agora é a primeira grande parte do chamado sermão escatológico do Senhor Jesus, que, como eu disse, é encontrado em Mateus e Marcos. Esse sermão foi proferido pelo Senhor Jesus na sua última semana de vida terrena aqui, pouco antes dele ser traído por Judas e entregue às autoridades de Jerusalém. Durante o dia, enquanto Jesus ministrava no templo, que era o que ele vinha fazendo durante aquela semana, todos os dias, ele declarou a uma certa altura, diante da obstinação dos líderes religiosos, da dureza de coração dos judeus, ele declarou que o templo seria destruído e com ele Jerusalém. Versos 5 e 6, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mais tarde, quando Jesus sai do templo, como era seu costume, se dirige ao Monte das Oliveiras, que era onde eles pousavam durante a noite, os seus discípulos em particular lhe perguntam acerca daquilo que ele havia dito e que sinais haveriam de quando aquilo haveria de acontecer. Verso 7, perguntaram-lhe, essa pergunta foi feita, conforme o relato dos evangelhos paralelos, foi feita por 4 discípulos de Jesus, que eram os 4 mais chegados a ele. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso que o Senhor falou, da destruição do templo? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? A resposta de Jesus vem na forma de um sermão, de uma pregação, que os evangelhos dividem geralmente em 4 partes. Na primeira, Jesus fala de um período marcado por grandes calamidades em todo o mundo e que precederiam o fim do mundo e sua vinda em glória, que está aí do verso 8 até o verso 19, que o Evangelho de Mateus chama de o princípio das dores. É esse texto que nós iremos focar. Mas deixe-me falar sobre as outras partes. Depois de falar sobre esse período onde haveriam muitas calamidades, como sinais que assegurariam a sua vinda, o Senhor Jesus introduz em seguida uma época de grande sofrimento e tribulação, como nunca houve no mundo e que seria tipificada pela queda de Jerusalém e pela destruição do templo, está aí do verso 20 em diante. Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, etc., ele segue. O Evangelho de Mateus chama esse período de a grande tribulação, se referindo com isso ao que falou o profeta Daniel, que usa exatamente o mesmo termo,
para se referir a um período de grande sofrimento, intenso sofrimento, como nunca houve no mundo, e que antecede imediatamente a vinda de Cristo Jesus, que é a terceira parte do sermão. Versos 25 a 28, Cristo fala então do seu retorno em glória para redimir o seu povo, julgar e punir os ímpios. E a última parte do sermão são exortações que ele faz à vigilância, que vão aí do verso 29 até o verso 36. O nosso foco, como eu disse, será esse período mencionado nos versos de 7 a 19, que é o período chamado em Mateus de o princípio das dores. Eu quero fazer algumas observações aqui. A primeira delas é que esse período que Jesus menciona, onde haveria todo esse tipo de calamidades, é o período que se estende entre as duas vindas dele. A sua primeira vinda, em humilhação, quando ele encarna, se torna um de nós, anda no nosso meio e nos representa na cruz, no sepulcro e na ressurreição. É o período da humilhação de Cristo, do seu esvaziamento. Mas ele vai voltar, segundo as suas próprias palavras que nós lemos aqui. E a sua volta será em glória para redimir o seu povo e para julgar os ímpios e dar início ao período final, a eternidade, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Quando então, ressurretos de entre os mortos, nós andaremos e viveremos com o Senhor para todo sempre na terra restaurada, no paraíso restaurado. Então, esse período entre a primeira vinda do Senhor, que já aconteceu, e a sua segunda vinda, que é o período quando ele vier em glória, é esse período coberto pelas palavras de Jesus, do verso 8 até o verso 19. Nós estamos exatamente no meio desse período, quer dizer, nós estamos vivendo esse período. Não posso dizer o meio, porque eu não sei quando vai terminar, mas nós estamos vivendo esse período. Não sabemos ainda quanto tempo ele dura, mas é exatamente o ponto na história onde nós nos encontramos. Esse tempo, conforme Jesus aqui profetiza, seria marcado por alguns acontecimentos. Essa foi a pergunta dos discípulos. Queremos sinais, nós queremos o que é que nos dirá que o fim se aproxima e que de fato ele virá. Jesus então apresenta cerca de 7 ou 8 características desse período que tem como objetivo apontar para a proximidade do fim, ou melhor, para a certeza de que o fim virá. Primeiro ele fala de falsos profetas, verso 8: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava cercado de 12 discípulos, dos quais um haveria de traí-lo, outro haveria de negá-lo, e os outros 10 haveriam de fugir. Então, para Jesus dizer que viriam pessoas no nome dele, se passando por ele, enganando as pessoas no nome de Jesus, ele teria que ser ou megalomaníaco, ou então ele era de fato de Deus para saber que isso acontecia, porque humanamente falando, quais seriam as chances de que apareceria gente se passando por um profeta que foi recusado pela nação de Israel, que morreu morte vergonhosa na cruz e que foi abandonado inclusive pelos seus discípulos? Quais são as chances humanas de que isso haveria de acontecer? Entretanto, ele disse, muitos virão no meu nome, se passando por mim, e eles vão enganar a muitos. E eles vão dizer, sou eu, ou chegou a hora. E Jesus nos adverte, não sigam estas pessoas. Não sigam estas pessoas. A razão pela qual Jesus diz, ou o critério que nós podemos entender que Jesus está colocando aqui, é que quando ele vier, ele virá de maneira visível, ele virá de maneira pública, todo olho verá. Portanto, nós não devemos dar ouvidos a pessoas que se pretendem passar por Jesus ou que são enviados por ele, mas que ensinam um evangelho diferente. Note que é esse o ponto, porque Jesus diz aqui, cuidado que ninguém engane vocês. E de que maneira eles enganariam? Com a falsa mensagem, com um falso evangelho e com uma apresentação errada deles mesmos de que eles procedem de Deus. Desde que Jesus falou estas palavras, não cessou de haver falso profeta na história da igreja.
Já no período apostólico, os discípulos de Jesus tiveram que combater falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres que contaminaram a igreja, que trouxeram heresias, falsos ensinos. Isso continuou pelo período patrístico, pelo período pós-apostólico, período patrístico, depois no início da Idade Média, especialmente na Idade Média, de dentro da própria igreja, surgiram falsos profetas introduzindo erros que continuam até o dia de hoje, adoração de Maria, mediação dos santos, a ideia do purgatório e dezenas de outras heresias que foram introduzidas. Depois da Reforma Protestante, a mesma coisa, apareceram profetas. Hoje, no mundo todo, se levantam pessoas trazendo ensinos contrários à palavra de Deus, enganando o povo de Deus. Jesus predisse isso com a exatidão perfeita, que falsos profetas haveriam de surgir no seu nome, enganando a muitos, trazendo um falso cristianismo. O segundo sinal que ele deu aos seus discípulos foi o mundo em guerra. Veja o verso 9. Quando ouvirdes falar de guerras, não vos assusteis. E também no verso 10, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Quando Jesus falou estas palavras, estava-se vivendo a Pax Romana. Os romanos haviam dominado o mundo conhecido e eles haviam imposto uma paz superficial, mas paz entre as nações. As nações dominadas pelo Império Romano, e era praticamente todo mundo conhecido da época, elas não geriam seu próprio destino. E debaixo do poderio romano não tinha guerra entre uma nação contra a outra. Então o mundo vivia em relativa paz quando Jesus Cristo disse: vocês vão ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, vai se levantar uma nação contra a outra e assim por diante. E de fato, cerca de 40 anos depois, 50 anos depois que Jesus diz estas palavras, começam a aparecer e começam a surgir, então, revoltas dentro do Império Romano. Mais adiante vai haver a invasão dos bárbaros, dos 10 imperadores que se seguem ao que Jesus falou. Praticamente todos eles tiveram que enfrentar guerras e revoluções debaixo do seu domínio, e a partir daí a humanidade não parou de ter guerra um único dia da sua história. Um único dia da sua história, um único dia não tem transcorrido, desde que Jesus disse isso, em que a humanidade teve paz. Mas sempre guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Ele fala também de revoluções, revoltas populares. Está aí no início do verso 9, quando ouvides falar de guerras e revoluções, povos que se levantam dentro do seu próprio país, grupos dissidentes querendo subverter governos, é o que mais a gente tem ouvido falar. Golpe de Estado, revoluções armadas ou não, é o que mais a gente tem ouvido falar durante a história da humanidade. Como é que Jesus podia ter predito tudo isso, vivendo a Pax Romana que ele vivia naquela época? O terceiro sinal que ele dá aqui são grandes terremotos, está aí no verso 11, grandes terremotos. E eles vêm se intensificando, numa média de 700, 800 incidentes por ano e subindo o número. Desde que Jesus falou estas palavras, essas catástrofes não pararam de acontecer. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos na época da destruição de Jerusalém, cerca de 30 anos depois que Jesus disse essa palavra, o Monte Vesúvio explodiu, o vulcão Vesúvio explodiu e destruiu completamente a cidade de Pompeia, que estava ao pé do monte, no meio de grandes terremotos, de erupções catastróficas. Eu creio que é a erupção vulcânica mais conhecida da história, né, que é a história de Pompeia, que foi exatamente o estouro do vulcão Vesúvio, 40 anos depois que Jesus disse essas palavras aqui. E ele falou também de epidemias, verso 11, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, verso 9, se levantará nação contra nação, verso 10, haverá grandes terremotos, verso 11, epidemias, ou seja, propagação de doenças que trariam, veja logo em seguida, fome, com a morte e com o colapso do sistema financeiro, dos sistemas, das estruturas de governo e da sociedade. Então, as consequências geralmente eram, depois da epidemia, a epidemia se segue à fome e à morte por todo tipo de motivos relacionados.
As epidemias não pararam de surgir e não têm parado. A humanidade tem passado por muitas delas. Talvez a mais famosa é a peste negra, que matou metade dos habitantes da Europa, somando números aí catastróficos. O próprio Lutero, durante o período da Reforma, enfrentou uma epidemia de grandes proporções. Ele tem nos seus escritos, ele tem várias referências e até mesmo orientações sobre como os cristãos deveriam se comportar no meio de epidemias, de pragas, de pestilências, dessas calamidades que se espalham, atingem todas as pessoas, trazendo resultados que nós estamos vendo já aqui no mundo. O Senhor Jesus profetizou que essas coisas haveriam de acontecer. Já não é que ele não tinha conhecimento disso. No Antigo Testamento nós temos notícia, inclusive, de como Deus usava esse tipo de praga como juízo e para aniquilar os inimigos da nação de Israel. Pestilências, epidemias não eram desconhecidos da nação de Israel. Mas profetizar que elas haveriam de acontecer em proporções mundiais e até o dia da sua vinda, somente se Cristo tivesse onisciência, que de fato ele tinha como o Filho de Deus. Ele também fala de fome, já mencionei, e ainda no verso 11 ele menciona coisas espantosas, ou seja, coisas inusitadas, extraordinárias, das quais nós nunca ouvimos falar e que viriam como uma surpresa para as civilizações. A gente pode pensar nas duas grandes guerras, no poder das bombas atômicas. Nós podemos pensar catástrofes como o tsunami que arrebentou com Haiti não fazem muitos anos, ou aquele que veio nas costas da Ásia e que matou tanta gente, coisas espantosas com as quais a humanidade não estava preparada. Esse vírus, por exemplo, atinge ou traz uma preocupação e uma ansiedade sem precedentes na história. E a gente fica impressionado como isso pode acontecer. Cremos que está bem dentro daquilo que Jesus falou. Ainda no verso 12, antes, porém, de todas estas coisas, ou seja, antes da destruição final, antes do fim do mundo, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus profetizou a perseguição dos seus discípulos pelas autoridades e também pelo próprio povo judeu, que aconteceu conforme relatado no livro de Atos. Como é que Jesus poderia ter feito isso? Ele tinha apenas 12 seguidores. Como é que ele poderia imaginar que no seu nome um movimento começaria na Palestina, se espalharia pelo mundo todo, provocando preocupação nas autoridades mundiais, a ponto de começarem perseguições oficiais contra todo aquele que dissesse que era discípulo de Jesus Cristo? Depois dessas palavras de Jesus, pouco antes da destruição de Jerusalém, em meados da década de 60, o imperador Nero, segundo se diz, não se tem prova, mas é a teoria mais aceita, o imperador Nero, em Roma, desejando construir uma cidade em honra do seu nome, que seria chamada Nerópolis, resolveu atear fogo à cidade de Roma, porque não dá para ter Nerópolis se Roma está de pé. O glamour de Roma, a sua importância, a glória da cidade. Se Nero fosse construir uma cidade em sua homenagem, chamada Nerópolis, ela ia desaparecer diante do brilho de Roma. Ele tinha que primeiro tirar Roma do caminho. E um grande incêndio de grandes proporções, assolou a cidade de Roma. E alguém se desconfiou de que fora Nero o autor. E Nero, então, procurou um bode expiatório. Quem ele culparia pelo incêndio de Roma? E quem melhor para isso do que os cristãos? Os cristãos não chamavam Nero de Senhor, era um título que eles reservavam somente para Jesus Cristo. Os cristãos não adoravam o imperador, que era obrigação em todo o Império Romano. Os cristãos não seguiam as práticas culturais dos pagãos em festivais imorais, em bacanais, orgias que faziam parte da cultura. Os cristãos tinham uma ética que era completamente diferente da ética pagã e da ética romana. Os cristãos se reuniam em lugares secretos para comer a carne e beber o sangue de alguém, na interpretação pagã da ceia do Senhor.
Então era um grupo suspeito, um grupo revolucionário. Então Nero coloca a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. É quando começa a primeira perseguição oficial do Império Romano contra os cristãos. E nessa perseguição morre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Eles morrem já por mão de Nero. E aí, pelo menos mais 10 perseguições continuam contra os cristãos, algumas mais violentas do que outras, até que Constantino, no século IV, ele promulga um édito em que dá liberdade, em que ele legaliza o cristianismo, tornando possível que os cristãos se reunissem publicamente e que professassem a sua fé em Cristo Jesus. Como é que Cristo podia saber disso tudo? Como eu disse, na época em que ele disse isso, era humanamente impossível de prever que a importância dele chegaria a esse ponto. Ou ele era megalomaníaco, um dia os impérios irão perseguir os seguidores, os meus seguidores. Ou ele era megalomaníaco, ou ele era onisciente. E nós ficamos com a segunda opção, Jesus Cristo, Filho de Deus, profeta, verdadeiro profeta. Isso aqui é profecia, gente. Isso aqui, não é que se cumpre exatinho. Essa é de Deus. Ele profetiza e acontece exatamente como ele disse. E olha só ainda, no verso 16 e 17, sereis entregues até por vossos irmãos, por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados, por causa do meu nome. Odiados, os cristãos seriam odiados por causa do nome de Jesus, e não é isso que nós vemos através da história. Os verdadeiros cristãos sofrendo com o ódio. Até hoje em dia se criou um nome para isso, o cristofobia, é o nome que se dá, é a fobia a cristãos, é a raiva de cristãos. E, às vezes, nós cristãos damos motivo para isso, mas a maioria das vezes não. E as pessoas nos odeiam por conta da exclusividade do cristianismo. Nós dizemos que só há um Salvador, que é Jesus Cristo, por conta da exclusividade de dizermos que fora do verdadeiro cristianismo não existe salvação, pela nossa insistência em dizer que existe somente um Deus e que esse Deus é criador de todas as coisas, de que ele tem uma moral, que existe o certo e que há o errado, e que não há meio termo nessas questões. Então, a postura cristã, ela provoca o ódio da humanidade sem Deus, ela provoca o ódio, a ira, a reação irada das pessoas que não temem a Deus, nem querem andar nos seus caminhos. Sereis odiados de todos, sereis odiados de todos. É impressionante como, apesar do ódio, o cristianismo cresce como fogo de palha, ele se espalha pelo mundo, se dissemina em todo o mundo, e onde ele vai, ele traz redenção, ele traz paz e perdão e também recebe em troca ódio e perseguição. Como nós já mencionamos, nós estamos vivendo em meio a um surto de um vírus de proporções mundiais, trazendo morte a muitos e prejuízos incalculáveis à população mundial. E é natural, então, que diante disso, diante dessa catástrofe de caráter mundial e o sofrimento que ela traz e vai trazer a milhões de pessoas, algumas perguntas e declarações que sempre se repetem surgem. Isso não prova que Deus não existe? Se Deus existe, ou ele é mau, ou ele não é todo-poderoso. Se Deus existe, ele deve ter resolvido não interferir no mundo, porque deixa esse tipo de coisa acontecer. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Ou como devemos proceder? Então, no que se segue agora, eu queria trazer 5 pontos com respeito a nosso procedimento. Aliás, primeiro 5 pontos para nós entendermos essa calamidade e depois algumas orientações práticas sobre como nós devemos nos comportar diante delas. O texto que nós acabamos de ler e explicar para os irmãos, ele nos mostra primeiro que as calamidades haverão de existir até o retorno do Senhor em glória. Isso significa que não há esperança nenhuma de que nós um dia tenhamos nesse mundo, como nós o conhecemos, algum período de paz, de tranquilidade e prosperidade. Pelo que Jesus disse aqui, o que vai marcar o mundo até a vinda dele é exatamente estas catástrofes que foram todas mencionadas aqui, estes males que foram mencionados aqui. Então, a esperança humana de ter um reino ou de ter um período mundial de paz, de prosperidade, de grande alegria, de harmonia e de saúde, isso é ilusão,
Isso é uma pura ilusão, não existirá isso. Se Jesus acertou o que ele está dizendo, e vem sendo assim, então devemos confiar no que ele está dizendo. Não haverá. É catástrofe em cima de catástrofe, calamidade em cima de calamidade. É isso que nos ensina. Segunda coisa, esse texto ele nos mostra que coisas como pestes, pragas, pandemias, elas são sinais de que o mundo realmente se encaminha para o fim. Como o Senhor Jesus nos diz aí no verso 9, quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo, ou seja, há um fim, embora ele não seja logo, mas ele haverá de chegar. E com isso Jesus quis dizer, quando ele disse em seguida, ainda não será o fim, é que essas pragas, elas não estão marcando a proximidade do fim. Na verdade, Jesus disse, ainda não, o fim não é logo. Elas não estão marcando. Eu sei que tem gente já marcando a vinda de Jesus para a semana que vem, diante dessa catástrofe aí. Mas sinais como estes não foram dados por Cristo para que nós pudéssemos estabelecer ou descobrir qual o calendário de Deus. Na verdade, como eu disse, essas coisas acontecem para nos dar certeza de que o fim virá. Se Jesus acertou tudo isso que ele falou até agora, ele também vai acertar o que ele diz no verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Se ele está certo naquilo que ele falou antes, ele está certo nisso que ele falou aqui também. Então estes sinais acontecem para nos garantir aquilo que Cristo falou com respeito à sua vinda. Ele virá, a prova de que ele virá é que tudo o que ele disse que antecederia a sua vinda está acontecendo há 2000 anos, exatamente como ele disse. Então estas coisas servem para reforçar a nossa confiança nas palavras de Jesus. Isto que nós vemos são estertores de um mundo moribundo, de um mundo que se encaminha para o final e que tem esses tremores de morte à medida que ela se aproxima. Terceira coisa que Jesus nos ensina é que é necessário que estas coisas aconteçam, como nós já lemos aqui no final do verso 9, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Por que é necessário? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por que isso é necessário? Por que Cristo disse que isso é imperioso acontecer? Nós podemos colocar aqui várias razões, entre elas, para mostrar nossa fragilidade. Eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente fragilizado, frágil numa situação como essa, em que a gente percebe que a contaminação ela vai acontecer. Esse vírus está entre nós, ele vai chegar com força, ele vai se espalhar, depois nós vamos aprender a conviver com ele. Alguns poderão vir a óbito por conta disso, e não tem muito o que fazer não. De repente, em uma semana, todo o sistema mundial se vê em caos. A economia dos países, as viagens internacionais, os eventos, isso vai afetar a humanidade de uma forma que a gente não imagina. Isso tudo aponta para a nossa fragilidade, a fragilidade do governo humano. Como Deus, podemos dizer assim, né? Com um único vírus, ele desestabiliza, uma coisinha miúda, né? Até invisível, ele desestabiliza o sistema todo, quebrando a segurança das nações e das pessoas. Então, para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus, é necessário que estas coisas aconteçam. Guerras, mortes, pestilências, perseguições. Para que serve tudo isso? A resposta é, primeiro, para mostrar como somos frágeis. Segundo, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Terceiro, para quebrar a arrogância do homem. Veja o efeito que Cristo disse que estas coisas fariam no coração da humanidade. Aí no verso 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Escreve muito bem o que estamos vivendo. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror. Note que ele falou de homem, não falou de mulher, né? Mulher mais forte. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Gente desmaiando de terror diante da expectativa das coisas que virão para o mundo. É por isso que essas coisas devem acontecer, para incutir temor
para quebrar a arrogância humana, para mostrar ao homem que ele não é autossuficiente, para mostrar que ele não tem controle do seu destino, para mostrar que há um Deus acima dele. Então estas coisas devem acontecer preparando a vinda do Senhor Jesus, preparando a sua chegada, e a maneira de fazer isso, de fato, é colocar a humanidade no pó e na cinza. Qual deve ser, então, ainda falando sobre qual o propósito, o que é que nós podemos aprender com o que acabamos de ler. Aqui eu tenho mais duas lições que eu queria tirar para vocês. A primeira é que as calamidades também nos mostram quão profundamente o pecado do homem no Éden afetou toda a raça humana. Isso que nós estamos presenciando é o resultado daquilo que Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Maldita é a terra por tua causa. Desde que Adão pecou no paraíso, o pecado entrou no mundo e afetou toda a criação de Deus. Não foi só a humanidade, mas quebrou o equilíbrio cósmico, o equilíbrio mundial, desequilibrou aquele mundo perfeito que Deus havia criado e sobre o qual ele disse: é tudo muito bom. O pecado entra e ele traz essa instabilidade. Paulo se refere a isso, dizendo lá em Romanos 8, que a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção quando o Senhor Jesus Cristo virá. Essas calamidades nos fazem refletir sobre, ou elas mostram quão profundamente o pecado afetou a raça humana, e elas também nos fazem ansiar e desejar a vinda do Senhor Jesus e aquele reino de paz e prosperidade que ele prometeu. Como, veja só, verso 28, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Enquanto que para o mundo isso é terror, é angústia, é medo, gente desmaiando, nós olhamos para isso, nós levantamos a cabeça e dizemos: a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Ela não será aqui nesse mundo, não é aqui que nós vamos encontrar paz e felicidade perfeitos, não é aqui que nós vamos gozar de segurança e de tranquilidade, mas a nossa redenção se aproxima. E uma das evidências disso são essas calamidades. O cristão olha de maneira diferente para essas tragédias. E a última parte do que eu quero trazer para vocês nessa manhã, aproveitando que não tem escola dominical, e aí eu posso ir até meio-dia, algumas atitudes, então, que nós podemos ou devemos ter diante de tragédias como essa. Primeira, não julgue a Deus. Você não sabe o que é que Deus está fazendo. Então não julgue a Deus, dizendo que é injusto esse tipo de coisa acontecer, ou que Deus é mau, ou que Deus é insensível ao sofrimento humano. Você não conhece os desígnios de Deus. Um movimento como esse traz efeitos e desdobramentos que estão muito além da sua compreensão. Atinge a vida de cada indivíduo. E a nossa vida, ela está entretecida com o destino e a vida de milhões de outras pessoas. Isso é um quebra-cabeça gigantesco, do qual só Deus tem conhecimento e controle. Então, isso que parece para você que está gerando caos, na verdade faz parte de uma costura delicada que Deus preordenou desde a fundação do mundo e que Ele executa com sabedoria e precisão aqui nesse mundo. É como um bordado. Você olha o bordado do lado de fora, você tem uma flor muito bonita, mas se você olhar aquele bordado do outro lado, onde tem o traçado das linhas e tudo mais, você nem reconhece o que é aquilo. Então a gente geralmente vê só o lado de dentro do bordado, a gente não entende o que é, mas no dia certo Deus vai mostrar a obra de arte que Ele está fazendo. Então não julgue a Deus num momento de crise, de calamidade, e eu trago isso para a questão pessoal também, quando essa calamidade tocar em você, porque vai tocar no seu bolso, talvez na sua saúde, e em outros aspectos também, mas não julgue a Deus por isso, você não sabe o que é que o Altíssimo está fazendo, e nem os desígnios do seu coração. Também, em segundo lugar, não julgue as vítimas. A nossa tendência, quando existe uma calamidade, é pensar que aquelas pessoas que são vitimadas, de alguma maneira, fizeram por merecer, e que Deus as está castigando por algum pecado oculto.
Que as calamidades são fruto do pecado humano, isso é evidente, todo cristão sabe disso. Mas o fato de que uma pessoa é vitimada numa epidemia dessa não quer dizer que ela está pagando por algum pecado em particular. Porque quando uma coisa dessa vem, ela atinge justo e injusto, quem é crente e quem não é, quem está andando nos caminhos de Deus e quem não está. Não existe proteção contra isso. Deus não prometeu nos livrar de tragédias. Então, não julgue as pessoas que são vitimadas por isso e nem os países que são primeiramente vitimados por isso e onde a assolação está sendo grande. Porque, como eu disse, nós não conhecemos os desígnios de Deus e nem o coração. Por isso, não julgue também as pessoas. Terceiro, se compadeça das pessoas. Vamos ter compaixão pelas pessoas que foram alcançadas, pelos países que foram alcançados. Isso significa orar pelas pessoas, significa ajudar no que for possível e significa cooperar com as autoridades, com as medidas determinadas para conter o avanço do mal. Para conter o avanço do mal. Isso faz parte da compaixão que a Bíblia manda que a gente tenha para com os que sofrem. O que é que eu posso fazer para minorar isso? Então, há uma série de medidas, inclusive, passadas pelo governo com o objetivo de impedir a disseminação e que serão adotadas pela nossa igreja, exatamente como parte da compaixão que nós temos que ter com as outras pessoas. Nós não queremos que elas se contaminem, nós não queremos que outras pessoas elas sejam alcançadas. E é muita irresponsabilidade, seria muita irresponsabilidade nossa não tomar medida alguma. Há situações e há casos em que as medidas terão de ser mais drásticas, em outros casos em que as medidas elas podem ser mais minoradas, mas não fazer nada é falta de compaixão e falta de amor para com o próximo, para não dizer irresponsabilidade. Em quarto lugar, reflita sobre o pecado e suas consequências. Esse é um momento em que deve ser usado para profunda sondagem de alma e do coração. Não é que você é o responsável direto, né, pelo que aconteceu, mas você faz parte da raça humana vitimada pela consequência do seu próprio pecado. Então, é uma ocasião para você perguntar a Deus e dizer assim: Deus, eu estou vendo de fato quão profundamente o pecado afetou a raça humana. Eu quero pedir que o Senhor me ajude e sonde o meu coração. Quero viver uma vida santa, quero viver uma vida reta. Momentos como esse é um momento de teste. Você vai confiar em Deus, você vai depender de Deus. Deus usa isso para testar os nossos corações, para testar a nossa fé, para ver se de fato ela é tão robusta quanto parece em tempos de tranquilidade. Mas na hora que toca o caos, que toca o horror, aí é que nós vemos a robustez da nossa fé, se ela de fato é sólida ou não. Em quinto lugar, se humilhe diante de Deus, vamos nos humilhar diante de Deus e agradecer que ainda não fomos atingidos tão duramente como outros países têm sido. Até agora, existem casos no Brasil, casos confirmados, pelo que eu sei, nenhuma fatalidade ainda. Então, oremos a Deus e agradeçamos, pensando em países onde o número já subiu para milhares de pessoas. Em sexto lugar, vamos fazer o que Jesus nos disse aqui no verso 9. Não vos assusteis, não vos assusteis, não entre em pânico. Não fique com receio, o risco que corre numa situação como essa é a histeria coletiva. De repente as pessoas estão correndo para o supermercado para fazer estoque, estão correndo para o banco para sacar dinheiro e o caos toma conta e é só estouro da boiada. Nós devemos manter a coisa debaixo das suas devidas proporções e não cair num ataque de pânico e de histeria, mas lembrar que Deus está no controle de tudo. Veja como Jesus explica isso direitinho no verso 18, quando ele diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E em alguns casos aqui já foram perdidos, né? Todos os fios de cabelo. Mas o que Jesus quer dizer é que Deus cuida de nós a ponto de que não cai um cabelo nosso sem a permissão de Deus, porque Deus está no controle. Por isso, não tenham medo, não se assustem. Até a queda do nosso cabelo está debaixo do controle de Deus. Portanto, se Ele cuida do nosso cabelo, quanto mais da nossa subsistência. Portanto, não temais, não vos assusteis, diz o Senhor Jesus.
Sétimo lugar, compreenda que os desígnios de Deus são inescrutáveis. Já falei sobre isso, nós não sabemos o que Ele está fazendo, mas agora, em oitavo lugar, nós podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De que maneiras essa pandemia coopera para o nosso bem? Nós não podemos acertar todas, mas nós podemos ver alguns benefícios que isso tem trazido. A valorização do culto presencial, o teste da nossa fé para ver se de fato ela é uma fé robusta, o fortalecimento da nossa dependência de Deus, a oportunidade que isso traz, e aqui é o meu próximo ponto, aproveitar essa ocasião para anunciar o Evangelho. Veja que no meio de todas essas catástrofes, Jesus disse nos versos 14 e 15, que assentai em vosso coração, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Com isso, Jesus está pressupondo que no meio dessas calamidades a igreja continua o seu trabalho de anúncio do Evangelho e pregação do Evangelho, e que Deus haverá de dar palavra e sabedoria para que os cristãos tragam respostas, tragam consolo, tragam esperança, tragam um norte para uma sociedade desesperada e uma sociedade perdida. Essa é a nossa oportunidade. E por fim, no verso 19, Cristo diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverar firmes na fé, confiantes no nosso Deus que controla todas as coisas, inclusive a queda de cabelo, sabendo que Ele vai usar tudo isso para o nosso bem, prontos a enfrentar as dificuldades que esse período vai trazer para nós, amando o próximo a ponto de colaborarmos com todas as medidas necessárias para que aqueles que estão ao nosso redor não sejam contaminados e nem sofram. Que Deus nos ajude nesse momento de crise, meus irmãos, e que nós as enfrentemos como verdadeiros cristãos, conforme o Senhor Jesus aqui nos ensina.